Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Skill Class. Hoje com um tema aí sobre a DCTF. É uma funcionalidade nova, como o Giba comentou, né? Ela está liberada já, acho que desde julho, se eu não me engano, mas quem tiver com a PL atualizada aí, pode olhar que já está disponível lá também, tá bom? Bom, antes de a gente começar a falar do Triple como ela funciona dentro do Triple eu quero trazer para vocês aqui só um esclarecimento, né? Um alinhamento inicial aí do que é a DCTF. Então, o que é a DCTF? É uma declaração onde são informados os débitos e créditos tributários federais. E o que são esses débitos e créditos? Os débitos são os impostos, os tributos apurados, aquilo que a empresa deve, aquilo que ela apurou e deve recolher. Então, isso a gente fala que é o débito da empresa. E o crédito é aquilo, é a forma como aquele imposto, aquele tributo, ele vai ser quitado. Que ele pode ser recolhido, pode ser compensado, pode estar suspenso. Então, essas informações, elas precisam constar na DCTF. A empresa, ela precisa informar o débito e como ela quitou esse débito, como ela quitou esse tributo, tá bom? Hoje, na DCTF, só para a gente deixar bem claro aqui, entram os tributos federais, com exceção das contribuições previdenciárias, que hoje elas estão na GFIP, na DCTF Web. Tá bom? O prazo de entrega da DCTF é o 15º dia útil do segundo mês seguinte ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês um exemplo. Se a gente tiver lá as informações de janeiro, a DCTF, referente às informações de janeiro, aos tributos apurados em janeiro, ela deve ser declarada, deve ser entregue em março. Tá bom? Quais são os débitos, os impostos que entram aí na DCTF? Então, a gente tem imposto de renda da pessoa jurídica, os impostos retidos, tanto o imposto de renda como as contribuições sociais, o PIS, COFINS, a contribuição social, o IPI, o IOF, PIS, COFINS, a CID, todos esses impostos, eles estão hoje, eu estou dizendo que estão hoje, porque isso já tem uma alteração aí que está vindo, por meio da FDRINF, por meio da DCTF Web, nós vamos ter os impostos retidos lá na REINF, portanto, eles vão sair da DCTF normal e vão para a DCTF Web, tá? Mas isso é para o ano que vem. É março e maio do ano que vem, tá? Então, hoje, atualmente, nós temos estes impostos aqui dentro, esses tributos dentro da DCTF, e como eu comentei, a forma como esses impostos são quitados, o que a gente chama de crédito lá dentro da DCTF, que é o pagamento, a compensação, o parcelamento ou a suspensão, tá? Só para a gente esclarecer um pouquinho, às vezes a gente atende alguns chamados, a gente vê que às vezes tem alguma confusão entre DCTF e DCTF Web. Então, eu quis trazer para vocês aqui a diferença entre elas, tá? As duas são declarações de confissão, vamos dizer assim, a DCTF ela tem uma característica de confissão de dívida, então o que você informa ali dentro da DCTF como um débito, como um valor que você deve, é realmente uma confissão de dívida para a Receita Federal. Tá? As duas têm essa mesma característica, só que elas são diferentes em alguns pontos. A DCTF ela tem um fluxo que normalmente as empresas elas apuram o imposto, elas fazem o recolhimento e depois declaram. Até por isso que o prazo de entrega dela é 2 meses seguintes, Então, imagina que eu estou no mês de setembro, eu apurei em setembro, eu vou recolher em outubro, eu vou declarar em novembro, tá? Então, esse é o fluxo atual da DCTF. Já quando a gente fala de DCTF Web, é diferente. Por quê? Porque eu preciso gerar o DARF por meio desta plataforma, que é uma plataforma que está dentro do ECAC. Então, lá dentro, primeiro eu tenho que apurar o imposto, fazer a declaração, declarar o quê? O E-Social e a REINF, porque as informações que estão na DCTF Web hoje, a origem é o E-Social e a FD-REINF. Então, eu entrego o E-Social, entrego o REINF, aí eu entro no ECAC, dou um ok lá, dou um aceite na DCTF Web, faço a entrega oficial lá pelo ECAC, e aí eu gero o DARF para recolhimento,
Tá? Então, percebam que existe uma diferença entre as duas, uma diferença aí de funcionamento entre as duas, embora as duas sejam uma declaração de confissão de dívida e, obviamente, tem essa questão de vinculação do débito com o crédito aqui na DCTF. Tá? Na DCTF, só para fechar aqui essa parte, a gente precisa entregar um arquivo, né? Ele é entregue pelo programa da DCTF, é um programa da Receita Federal, então você precisa entrar lá, fazer ou manualmente ou importar um arquivo, né? Informar lá os dados dos débitos e créditos e transmitir por lá. Tá? Então vejam que o funcionamento é diferente da DCTF Web, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui? Por enquanto não, Vivi. Tá, então eu vou tocando, qualquer coisa vocês podem abrir o áudio, podem colocar pergunta no chat, que aí o Lucas e o Gilberto vão me ajudando aí, tá? Então nós temos, né, como gerar DCTF pelo Triple Onde ela está localizada? Ela está dentro do Profis Arquivos Digitais. Então lá vocês vão encontrar um menu, né, chamado DCTF. Quando vocês clicarem na DCTF, a primeira tela que vai aparecer para vocês é essa tela aqui. Nesta tela, se vocês já tiverem, né, a partir do momento que vocês entregarem a DCTF, vocês gerarem DCTFs por aqui, elas vão aparecer nesse formulário, né? Então, vocês vão ter todas as DCTFs geradas aqui, tá? E quando vocês começarem a usar efetivamente, então vai estar em branco, não tem nada, ok? Só para falar para vocês a diferença, né? Qual que é o primeiro passo? O que a gente recomenda? A DCTF que nós criamos aqui para entrega pelo Triple ela está baseada nos recolhimentos feitos pela empresa e que estão registrados lá dentro do ECAC. Tá? Então, o primeiro passo para entregar a DCTF é clicar em guias de recolhimento pagas para fazer ou a digitação manual das guias, tá? Não é, dá para fazer, eu vou mostrar que dá para fazer, mas não é o objetivo do sistema, o objetivo é que vocês tenham aí uma facilidade, então é importar essas guias aqui para dentro, tá? Então você pode digitar ou importar as guias, tá bom? O que eu queria comentar com vocês aqui, né? Para fazer a importação das guias, eu trouxe aqui o caminho para que vocês façam a geração desse relatório dentro do ECAC, para depois fazer a importação dentro do sistema. Então, acessando o ECAC, vocês precisam ir dentro de pagamentos e parcelamentos, e depois em consulta de comprovante de pagamento, tá bom? Quando vocês entrarem nessa tela lá no ECAC, vocês vão precisar aqui preencher os filtros, né? O filtro para os documentos que vocês vão gerar, para os DARFs que vocês vão gerar. Então, você pode selecionar por tipo de documento, data de arrecadação, o código da receita, faixa de valores, enfim. Vocês vão preencher esses filtros e vão clicar em consultar. As guias elas serão apresentadas aqui, um resumo das guias, tá? Uma linha para cada guia recolhida. E aí você pode ter guias que não são, obviamente, somente o DARF, né? Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo que a gente tem um DAS aqui, tá? O DAS ele não entra na DCTF, o DAS é o documento de recolhimento do Simples Nacional, ele não entra na DCTF, tá bom? São só os DARFs mesmo. Então, aqui vocês vão selecionar quais são as guias que vocês querem gerar o relatório e clicar em exibir comprovantes. Quando vocês clicarem em exibir comprovantes, vai ser gerado um relatório em PDF. E é esse relatório que deve ser importado dentro do Triple tá? Esse relatório ele tem um formato que nós lemos, né, que o sistema lê, então ele precisa ser este relatório. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do SAP como é que funciona na prática. Então, Triple Profis, arquivos digitais, e aqui embaixo a gente tem a DCTF. Aqui em guias de recolhimento pagas, quando a gente abrir... Oi, pode falar. Você está mostrando o SAP ou... Eu estou mostrando o SAP, vocês não estão tá, vendo? não, está vendo só o PPT.
Só o PPT? Espera só um pouquinho, deixa eu parar o compartilhamento aqui. E agora? Beleza. Tá bom, desculpa, gente, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Então, dentro de Triple One, lá no módulo de Profis, arquivos digitais, DCTF, tá? Que é a telinha que eu mostrei para vocês. Aqui, clicando em guias de recolhimento pagas, a gente vai ter uma tela onde você pode... a gente tem um botão aqui, existe um botão aqui, que é abrir portal ECAC. Se você clicar nesse botão, ele vai direcionar para o portal, né, para o ECAC, para que você faça o login lá com o certificado digital, enfim. Se você já tiver com o ECAC aberto, se estiver logado no ECAC, ele já te joga para dentro daquela tela de pagamentos, tá? Para você consultar os DARFs. Então, é um botão para facilitar aqui também a navegabilidade aí dentro do ECAC, tá bom? Então, aqui, importar PDF. Eu vou clicar aqui, eu já tenho um relatório salvo. Eu vou importar primeiro este aqui, né, que está esse primeiro aqui. O que o sistema vai fazer? Ele vai ler as guias que existem neste relatório e vai trazer para cá. Tá? Então, ele trouxe aqui essas 4 guias, ok? Se eu tentar importar, e aqui embaixo, se vocês conseguirem ver, a gente tem o log aqui do que ele está carregando, tá? Se eu tentar importar algum arquivo que tenha guia repetida, o sistema ele vai travar. Então, nesse caso aqui, eu trouxe só para mostrar para vocês, ó, nenhuma guia foi importada, porque o documento, tal, já foi lançado, ok? Então, ele consegue identificar as guias que já estão importadas, para não ter uma segunda importação, por meio deste número de documento. Esse número de documento é o número da guia, né? Tem um número lá na própria guia, no arquivo que é gerado, ele tem um número ali. Então, o sistema consegue fazer a validação dessas informações, se isso aqui já está ou não importado, e também se essa guia já foi ou não utilizada, tá? Se vocês fizerem aí um lançamento manual de alguma guia, né? Então, eu vou colocar aqui só um exemplo para vocês. O sistema, ele precisa desse número do documento também. Então, precisa colocar um número de documento, um número da guia, um número de documento, justamente para que ele tenha esse controle do que já foi ou não utilizado. Tá? Então, vou colocar aqui 30/6. Eu vou pegar esse número aqui, eu vou copiar aqui para baixo, mas eu vou trocar ele, tá? Vou trocar o final aqui para 7,4. Vou colocar um valor. Aqui eu quero mostrar para vocês só. Aqui, essas guias que eu importei, elas não tinham multa e juros, tá? A Skill recolhe tudo certinho, então não tinha multa e juros. Então, eu vou colocar aqui uma guia na mão com multa e juros, para vocês também conseguirem visualizar, tá bom? Mas se tiver multa e juros na guia que vocês estão importando, aí que vocês têm recolhida lá no ECAC, na hora da importação, essas informações elas serão separadas nessas colunas também, tá bom? Então, vou colocar um valor aqui. E eu só queria comentar com vocês que nessa tela aqui já está ok, tá? Vê que o valor do DARF é o 550, só que o valor pago do débito ele sempre vai ser o valor principal. Então, sempre vai ser apresentado aqui nesse valor pago do débito o valor principal, tá bom? Isso é normal, é desta forma que tem que ser, porque essa informação também ela vai para a DCTF. Né? Tem um lugar lá que a gente precisa informar o valor do débito recolhido, tá? O valor principal do débito, e não o valor da guia. A gente informa juros e multas, sim, mas tem um campo lá específico que é o valor do débito, ok? Bom, feito isso, eu vou gravo os dados, e aí eu já consigo usar as guias, tá? Aqui nesta tela de guia de recolhimentos pagas, esse período aqui, que é o período de consulta, é sempre o período de apuração, tá? Então, aqui, ele só vai apresentar para mim o que tem guia de período de apuração a partir de 1º/6. Ok? Então, é essa coluna aqui que a gente usa para fazer o filtro, para demonstrar as guias dentro dessa tela.
Bom, feito isso, eu volto aqui para a tela da DCTF. E aqui, pessoal, é bem simples, tá? É selecionar a empresa, o período, eu vou colocar aqui o período do mês de junho, situação dela, se é uma declaração normal, se tem algum evento específico aqui. Eu vou trabalhar com o normal e criar declaração. O que o sistema vai fazer? Ele vai criar uma DCTF já com base naquelas guias que a gente importou. Então, quando eu clicar aqui na seta amarela, vou trazer para cá. Nesta primeira aba, são algumas informações da empresa. O sistema ele já busca isso do SAP, então o que ele identificar de informação dentro do SAP, ele já vai trazer para cá, como, por exemplo, os dados cadastrais aqui embaixo, endereço e o nome da empresa, tá? O período é o período que eu informei lá, né? Então, traz para cá. E aqui você precisa olhar e verificar se tem mais alguma informação para dar, para colocar. Então, por exemplo, a qualificação da pessoa jurídica, ele já traz o cadastro. A forma de tributação, você precisa informar. Então, eu vou colocar aqui como exemplo um presumido. E aí tem outras informações. Se fosse lucro real, a empresa ela levantou o balanço de suspensão no mês, né? É optante pela CPRB. Então, tem algumas informações que vocês precisam olhar aqui e complementar ou alterar, tá bom? Na primeira geração, eu estou gerando a primeira DCTF dentro do sistema. Esses dados aqui, eles vêm do cadastro do SAP e vocês precisam complementar. A partir da segunda declaração que vocês forem gerar, o sistema vai perguntar, vai dizer o seguinte, olha, já tem uma declaração gerada aqui, mantém os dados cadastrais da empresa e do responsável, né? Então, se você colocar sim, ele vai trazer de acordo com a última declaração que você informou. Se você colocar não, ele traz do SAP. Tá? Ele sempre vai trazer informação ou do SAP ou da declaração anterior. Aí depende da resposta que você der na pergunta quando for a segunda declaração. Tá? Responsáveis, ele também traz já do SAP os dados do representante. O representante aqui, ele busca lá no módulo de colaboradores do SAP. Então, para quem já utiliza o Triple naquele módulo, quando você cadastra o responsável pela empresa, o representante, tem um campo de usuário que você indica que é o representante legal. Né? Isso, quem já usa o Triple para gerar ECD já faz isso, já tem lá a informação do representante. Então, ele vai trazer para cá essa informação e a informação do responsável pelo preenchimento, ele vai trazer o contador que tiver cadastrado. Tá? Então, ou do cadastro do colaborador, ou aquele contador externo. Para quem também utiliza o Triple One, lá nas configurações adicionais, vocês têm a possibilidade de cadastrar um contador externo. Pode ser uma pessoa, pode ser um escritório, mas mesmo que seja um escritório, uma empresa, você precisa lá indicar quem é a pessoa responsável. Aqui ele quer saber quem é a pessoa responsável pelo preenchimento. Tá? E da mesma forma, na próxima declaração, ele pergunta se você quer ou não repetir estes dados que estão aqui na tela, ou se você vai trazer os dados do SAP, tá? E aí, cheguei na aba que nos interessa, que mais nos interessa, que é essa aba de débitos e créditos. Aqui a gente traz, por tipo de imposto, né, uma aba para cada imposto, e para os impostos que tinham guias recolhidas, como, por exemplo, esse daqui, que é o imposto de renda retido, ele já carrega para cá a informação como um débito. Então, por exemplo, essa informação aqui, né, nesse primeiro quadro, são os débitos, e aqui são as formas de quitação desse débito, que aí, como eu comentei, pode ser o pagamento, a compensação, o parcelamento ou a suspensão. Então, clicando aqui, você já consegue verificar que tem uma guia vinculada já ao débito, ok? Deixa eu mostrar outro aqui de baixo também, sempre tem a guia. Ah, mas eu não recolhi tudo o meu imposto, né? Não tinha dinheiro em caixa, não recolhi tudo, ou parte foi compensado. Esse valor não é o valor do meu débito, não é o valor apurado do imposto. Não tem problema, você consegue fazer a edição deste valor aqui. Então, veja, eu fiz a edição, o débito é de 100, o pagamento por meio de guia é 84,
E aqui ele vai apresentar um saldo a pagar de R$ 15. Posso inserir como compensação, aí eu preciso das informações que são solicitadas referente ao número do pedido, né? Posso também colocar aqui, foi parcelado, isso é um débito que está parcelado, então eu vou colocar aqui também o número da formalização desse pedido de parcelamento, o valor que foi parcelado, ou não, esse débito está suspenso. Então eu tenho aqui processo que suspende esse débito, eu preciso declarar o débito, né? E eu preciso declarar o processo que está suspendendo o recolhimento desse débito, ok? Então, você tem essas possibilidades aqui nessa tela. Alguma dúvida até aqui, gente? Por enquanto, não, Vivi. Tá bom. Então, né, alterei aqui o débito, vou gravar essa informação, porque eu mexi, né? Então, eu gravo aqui. E para os demais impostos é a mesma coisa, tá? Para cada imposto aqui, eu vou ter a guia especificamente dele, né? Eu não tenho IPI aqui, mas se eu tivesse o IPI, ele apareceria aqui também. Quando a gente fala de IPI, o IPI ele tem uma característica um pouco diferente, porque eu faço a apuração por estabelecimento e faço recolhimento por estabelecimento, mas o recolhimento não, a declaração ela é única, né, pela matriz. Então, aqui, o que o sistema faz? Se tiver várias guias de IPI, ele vai somar todas as guias de IPI para colocar como débito apurado. Tá, ele faz essa soma aqui, ele entende, ele junta, né? Tudo que é do mesmo código de receita, ele junta e traz como um débito. E aí ele relaciona as guias embaixo, tá bom? E aí nós temos aqui a aba trimestre anterior. Essa aba trimestre anterior, ela só será habilitada, ela só vai aparecer para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Por quê? Existem alguns tributos que nós só vamos declarar, né? Declarar, inclusive, toda a parte do recolhimento dele no trimestre seguinte, porque são tributos que são parcelados em cotas, né? A empresa ela pode recolher o imposto de renda, por exemplo, da pessoa jurídica, parcelado em 3 cotas. Então, ela apura em março, e aí ela tem abril, maio e junho para recolher. Okay? E aí ela precisa declarar ele aqui, ela vai declarar o que ela apurou lá em março, ela vai declarar aqui e vai aqui fazer o vínculo com as guias que ela pagou, tá bom? Então aqui, para esse código na questão do código de receita do débito, né, vocês podem selecionar aqui um código de débito, informar o débito apurado, né, vou colocar um exemplo aqui de R$ 1.000, e aqui embaixo vocês vão conseguir fazer a vinculação das guias ou das cotas, né? Se for cota, é cota, então vai fazer a vinculação da cota, ou também a compensação, o parcelamento ou a suspensão, tá? É sempre o débito e a forma de quitação desse débito. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Bom, e por fim, a gente tem aqui a aba resumo. Então, aqui na aba resumo, vai ficar um resumo aqui das informações por tipo de tributo. Essa tela é muito semelhante ao que a gente tem hoje na própria DCTF, tá? E por fim, gerar o arquivo, né? Fazer a geração aqui do arquivo, ele vai gerar, aqui eu estou saindo sem salvar alguma coisa, ele sempre vai perguntar, então eu vou pedir para salvar, e aí ele vai gerar o arquivo, já gerou, lá dentro da pasta DCTF, eu consigo pegar o arquivo para fazer a importação no programa da Receita e fazer a entrega da DCTF pelo programa da Receita. Vivi, Oi, a Adriana que fez uma pergunta aqui. pode falar. Quando eu faço o acesso junto ao ECAC, é possível carregar todas as guias ou apenas no processo de importação? Carregar toda, só no processo de importação. Você precisa efetivamente importar. Você pode selecionar todas as guias lá, não tem problema. Ele vai gerar um relatório. O que a gente importa aqui efetivamente é o relatório. Tá? A gente não busca a guia lá do ECAC. A gente gera o relatório.
A gente importa o relatório, a gente pega os dados do relatório. Por quê? Eu sei que tem alguns sistemas que fazem essa busca lá. Só que a gente também já tem notícia de que a Receita Federal está de olho nisso, tá? Nesses robozinhos que ficam buscando informação lá. E ela tem dificultado para algumas empresas essa questão de ficar buscando. Então, às vezes, ela dá uma travada, enfim. Então, a gente optou realmente por fazer a busca, fazer a importação do relatório. Então, você entra lá, gera um relatório, até porque esse relatório também serve para sua conferência, né? Enfim, a gente aqui, pelo menos na área contábil da Skill aqui, o pessoal costuma tirar aquilo para dar uma olhada se realmente está tudo recolhido, guarda esse relatório, sabe? Então, a gente entende que esse relatório aqui, neste momento, ele é um pouco mais seguro nesse sentido, de que a gente não vai ter problema lá de, eu não estou conseguindo carregar lá do ECAC porque a Receita está barrando. Tá? Então, você entrar para tirar um relatório é mais aceitável por parte da Receita, vamos dizer assim, tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta. Você me avisa se faltou alguma coisa aí. Acho que sim, tá, Vivi? Ela até respondeu aqui. Ai, Perfeito. tá bom. Então tá bom. É bem simples, né, pessoal? A gente reservou 1h30 aqui de Skill Class para esse tema, mas vocês viram que ele é bem tranquilo, bem simples. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa, quiserem que eu volte em alguma coisa. Eu vou colocar aqui na tela para vocês também. Vocês estão vendo o PPT de novo, Giba? Giba, não estou te Sim, ouvindo. tá vendo. Então PPT. tá bom. Então tá bom. Aqui, pessoal, é óbvio que assim, esse Skill Class vai ficar gravado para que vocês façam a consulta, né, se precisarem. A gente tem também uma FAQ, né, que vocês conseguem acessar por este link aqui, ou por esse QR Code, e o manual também da DCTF. Então, a gente tem todas as informações aqui para auxiliá-los no uso mesmo da ferramenta, tá? Vocês viram que é bem tranquilo, é bem simples, mas a gente tem todas essas ferramentas aqui para vocês utilizarem, tá bom? A Regiane está perguntando aqui, o módulo é liberado para clientes que possuem licença do Triple One? Sim, sim, eu entendo que se você tiver o Profis, sim, você vai ter a licença dele, sim. Já está dentro do Profis. Beleza. Obrigada, Elaine. Obrigada, eu estou vendo aqui. Obrigada. A gente realmente quis fazer algo bem, bem prático para auxiliar. A gente sabe que a DCTF ela é chata para preencher porque você tem, principalmente empresas que têm muitas retenções, né? Tem aquele monte de DARF de retenção, enfim. Ela é trabalhosa, né? Você tem que ficar digitando. Então, a gente quis trazer um pouco dessa funcionalidade para que vocês tivessem, para que fosse algo melhor, né? Algo que vocês conseguissem fazer de uma forma menos trabalhosa, vamos dizer assim. Então, o que vocês têm de guia recolhida no ECAC, vocês vão subir para cá, a gente vai entender que é o débito, o sistema vai entender que é o débito, dá para mexer no débito, dá para alterar o débito, não tem problema. E complementar se tiver uma compensação, alguma coisa nesse sentido. Se não, é só gerar o arquivo, ele está pronto para entrega, tá bom? Se vocês tiverem também, pessoal, sugestões, né? Principalmente quem vai começar a usar, quem não conhecia, vai começar a usar agora. Se tiver sugestão, dá para fazer alguma coisa diferente, não sei, algum tipo de relatório, enfim, ou puxar a informação de algum outro lugar, por favor, né? Entre em contato com a gente, abre um chamado que a gente vai olhar, a gente vai analisar para ver. Essa é a primeira versão que a gente liberou. Então a gente sempre sabe que tem melhoria, né? Vocês que estão aí no uso né, do dia a dia e precisam entregar da CTF, a gente sabe que vocês vão ter uma visão diferente da nossa aqui. Então, se tiver alguma coisa diferente que dê para a gente implementar aqui, por favor, abra um chamado, entre em contato, que a gente vai atrás para implementar, tá bom? Obrigada a você, Regiane, pela participação aí. Pode divulgar, divulga para todo mundo aí, que é para facilitar mesmo a vida do usuário. Sim. Dos contadores aí, o pessoal da área fiscal que sofre com essa DCTF.
Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida relacionada ao tema, tá? Queria só lembrar também novamente, pedir para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação, tá? A gente vai colocar o link aí novamente, para vocês responderem, se vocês, para saber aí mais aí do que vocês estão achando desses formatos aí do Skill Class, dos temas que são apresentados, tá bom? Então, por favor, aí peço para vocês responderem essa nossa pesquisa, tá? Se vocês tiverem aí mais aí algum ponto, alguma informação aí do Skill Class, relacionado também ao tema aí da DCTF, por favor, podem perguntar, tá? Quem quiser pode abrir o microfone também, fica à vontade, tá? Última chance para pergunta, pessoal. É que é bem simples, né? Não, o funcionamento é bem simples e é bem tranquilo, né? Não tem. Acho que por isso que, né, tá todo mundo quietinho aí. Então tá bom. Como não tem mais perguntas, eu quero agradecer. Obrigada pela participação de vocês, pela presença. Por favor, acessem aí a pesquisa, respondam e a gente se vê no próximo Skill Class. Obrigado, pessoal. Boa tarde, até a próxima, hein? Obrigada, tchau, tchau.